não é? Ela que é psicóloga, e também o Edson Domingos, ele que é o diretor-presidente da ONG GAPS aqui em Vitória de Santo Antão. Deixa eu vir mais para cá, isso mesmo, Antônio, que você quer? Para puxar mais um pouco para a doutora Vanessa, né? Pronto. Deixa eu fechar aqui o meu computador, Toninho, posso? Pronto, vou fechar o meu computador para a gente ficar melhor aqui para... Pronto, agora sim. Melhor agora? Pronto. Vamos lá. 12 horas e 22 minutos. Deixa eu conversar primeiro, começando pelo boa tarde da doutora Vanessa Santos, e dizer que é sempre um prazer receber essa advogada e amiga aqui nos estúdios, pela primeira vez nos estúdios da Rede Pernambuco de Rádio. Doutora Vanessa, seja bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada, Jota. Boa tarde a todos. O prazer é todo meu. E você é um amigo especial, um amigo Muito querido. obrigado. Seus elogios nem servem, porque elogio de amigo, né? Aí não serve muito, não, mas você sabe que você é um amigo do peito, um amigo do coração. É muito bom estar aqui com vocês, estar aqui com o nosso amigo Tony também. Então, é uma satisfação. Boa tarde a todos. Pronto, a satisfação é toda nossa. Fique por aí que daqui a pouco a gente vai conversar e muito. Bom, trazer também o boa tarde dela, a doutora Uerlane Moreira. Um prazer conhecê-la pessoalmente. Tenho certeza que, indicada por Edson, com certeza gente da melhor qualidade. Essa família maravilhosa, que seja bem-vinda a senhora também. E um prazer conversar com a senhora aqui nos estúdios da Rede Pernambuco de Rádio. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com essa equipe de peso. Boa tarde a todo mundo, né, que está nos vendo e ouvindo, e vamos lá. Vamos lá. Vou conversar muito, doutora. Sim. Principalmente para tratar de mim hoje, viu? Pois é, a doutora psicóloga, e a gente vai conversar também sobre as loucuras de um radialista do século XXI, né? Porque a gente tem hora que pensa uma coisa, tem hora que pensa outra, não sabe o que pensa, com tanta coisa que está acontecendo nesse país. 12 horas e 24 minutos agora. Ele está muito acostumado, né, Tony? Muito acostumado a falar no microfone. É um cara desenvolto, uma pessoa que tem uma experiência maravilhosa com o microfone. E lidar com o público chega até a dizer assim, é muito fácil, né, Edson Domingos? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo Edson. Na verdade, nunca é fácil. A gente sempre entende como a primeira vez, mas é oportuno. Eu quero desejar boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo e nos vendo através do YouTube. Inclusive, a gente tem uma torcida lá no YouTube que vai nos acompanhar. E eu quero agradecer imensamente a oportunidade de poder estar aqui esclarecendo algumas dúvidas que, porventura, a população vitoriense venha a ter sobre esse trabalho social que a gente presta ao município de Vitória Santo Antão. Pronto, eu quero começar com você, porque dúvidas a gente tem sim. Eu quero, inclusive, deixar o telefone que está aí na tela, que é o 98617-3717. Esse é o meu número particular, meu número pessoal. Eu coloco, não tenho esse problema nenhum, nunca tive esse problema. É um número que eu mantenho já há mais de 25 anos que eu tenho esse número, 98617-3717, que agora é da operadora Vivo. Antes era da Oi e agora se transformou em Vivo, não porque eu fiz portabilidade, sim porque as empresas aí fizeram essa junção e agora a gente tem aí esse número da Vivo. Mas fiquem à vontade para alguma pergunta que vocês queiram fazer aqui ao Edson, a doutora Uerlane e também a doutora Vanessa Santos. Edson, eu quero começar com você, porque existem algumas dúvidas pairando no ar, principalmente aqui em Vitória, com relação ao envolvimento de algumas ONGs no país com desvio de verbas públicas que vêm para que essas ONGs elas possam investir junto à população, principalmente de pessoas que precisam de apoio. E ONG é aquilo que se chama assim, algo que se trabalha por coração, com vontade, mas não que ela não possa receber apoio para trabalhar. E eu tenho certeza que você tem tido algum tipo de situação amena do que tanta gente tem por aí, mas deixando bem claro a pergunta que eu quero fazer a você. Edson, a GAPS hoje em Vitória de Santo Antão tem sido um ponto divisor d'águas. Ela não tem um partido, ela não tem uma cor, ela não tem uma classe social. E aí eu queria que você me falasse o porquê da criação da ONG, o porquê dessa vontade tão grande de ajudar tanta gente como você tem feito ao longo desses anos. Deixa eu te dizer uma coisa, J. Santos. A gente, no próximo ano, 2023, iremos completar 10 anos de existência. Então, assim, esse trabalho social que nós prestamos ao município de Vitória e Santo Antão, ele já vem sendo consolidado há um bom tempo e algumas pessoas, porventura, acreditam que você está em uma ONG
ou realizar um trabalho social em uma instituição social, ela serve de escada política ou de trampolim político para alguns políticos. E quando, na verdade, não é. Quando se tem um projeto social a ser realizado, quando se tem uma causa para ser defendida, esse trabalho ele precisa ser permeado dentro da seriedade, dentro da lisura e da transparência pública. E aí você fez uma fala que eu acho muito feliz, porque algumas pessoas elas têm um pensamento equivocado que ONG elas só podem ser ou receber pessoas de forma voluntariada. E, na verdade, eu prego e acredito que o voluntariado ele não deveria existir. Porque o voluntariado ele não é um trabalho que tem continuidade. Porque aquele voluntário, quando ele arruma um emprego, ele deixa o espaço social e vai tocar a sua vida, e a gente fica, muitas vezes, sem aquele serviço ou aquela mão de obra. Então, eu costumo dizer às pessoas que o trabalho social de uma ONG, de uma organização social, de uma fundação, de uma autarquia, seja lá como seja o título, ela precisa ter continuidade. Então, esse trabalho precisa ser financiado pelo poder público, e dentro desse financiamento do poder público, nós precisamos prestar conta do que nós recebemos. Então, esse é o sentido de se fazer um trabalho social. Quando se você recebe recurso público, você tem que fazer a atividade, fazer com que a atividade alcance as pessoas, mas, sobretudo, que haja uma responsabilidade fiscal e social para que essa prestação de conta aconteça e que as pessoas tenham ciência. Ô Edson, me diz uma coisa. Eu tenho uma pergunta que está aqui, que a gente vai querer saber de você. Quais são os serviços? Eu, por exemplo, conheço alguns, mas tem muita gente que está do outro lado agora que não sabe. Mas quais são os serviços que a ONG GAPS oferece hoje no município de Vitória de Santo Antão? Ultimamente, você tem formado inúmeras pessoas através de cursos profissionalizantes que você tem oferecido lá da ONG. Mas eu queria saber o que mais você oferece no teu dia a dia dentro da ONG. Na verdade, a gente tem um leque de serviços que a gente oferta ao município de Vitória. Então, a gente tem como, nesse leque, nesse guarda-sol, nessa sombrinha, a gente tem o espaço da qualificação profissional, mas, para além disso, a gente trabalha também com educação e o trabalho de saúde. Além disso, a gente também presta um serviço jurídico, ao qual Vanessa Santos está aqui conosco, depois ela vai poder falar sobre esse trabalho jurídico, um trabalho psicológico, atendendo e acompanhando as famílias da comunidade de Mário Bezerra, sobretudo das pessoas de Vitória. Nós temos recebido encaminhamentos de pessoas de vários setores e localidades de Vitória. Então, esse trabalho é também um trabalho social, onde a gente tem uma equipe de assistente social que realiza esse acompanhamento familiar das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, e quando a gente faz isso, a gente está dando um retorno à população, às pessoas mais vulneráveis, que o nosso trabalho ele não fica limitado somente à qualificação profissional, mas a gente tem, além da qualificação profissional, atendimento psicológico, atendimento social, atendimento psicopedagógico, atendimento jurídico, e, para além disso, agora a gente vai, a partir do próximo ano, 2023, a gente vai alcançar mais alguns municípios do estado de Pernambuco para poder levar mais qualificação profissional, que é os cursos profissionalizantes de forma presencial. Então, tudo isso é ofertado, J. Santos, de forma gratuita. É bom que as pessoas entendam que um trabalho, quando ele é feito com seriedade, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas isso é grátis, será que é bom? É bom, tem qualidade, tem reconhecimento, tem certificação, tem parceria com o governo do estado de Pernambuco, Ministério da Cidadania, governo federal e com outras instituições sérias e respeitadas no Brasil inteiro. Bom, agora 12 horas e 31 minutos em Pernambuco. Todo me dá um pouquinho só no meu microfone. 12 horas e 31 minutos. Ô Edson, me diz uma coisa, quem é que está envolvido neste momento, né? E como fazer parte para ter acesso aos serviços jurídicos, por exemplo, já que a doutora Vanessa está aqui, lá no GAPS, e o que é que vocês oferecem?
Na verdade, qualquer cidadão ou cidadã vitoriense que necessite do nosso serviço, nós estamos à inteira disposição. Eles podem acessar o telefone 2160-0093 e lá, 2160-0093, liga para lá, agenda sua consulta, seu atendimento e, com certeza, algum dos nossos técnicos irá realizar esse atendimento, essa acolhida, essa escuta e vai fazer com que essa pessoa chegue à instituição para dar os encaminhamentos necessários. Isso é totalmente grátis. Então, as pessoas podem nos procurar através do telefone, através da sua ida presencialmente ao nosso espaço, que fica em Mário Bezerra, mas a gente também está agora, para o próximo ano, tentando localizar um espaço no centro da cidade para poder acolher mais pessoas mais próximo. Então, assim, tudo isso é possível e é feito de forma gratuita, que as pessoas entendam que se você procurar qualquer um dos nossos serviços lá na instituição, você não vai pagar por ele. Agora, é importante que esse trabalho seja dado continuidade, porque muitas vezes algumas pessoas pensam assim, é um serviço gratuito, então eu acho que isso não deve ser muito legal, mas é impressão. O serviço gratuito, público, ele deve ser levado com seriedade e as pessoas que executam esse serviço estão sendo pagas, financiadas para darem o seu melhor, que é o nosso caso. Pronto. Às 12h33, deixa eu encaminhar aqui uma pergunta para a doutora Vanessa Santos agora, porque, doutora, tem aqui uma pergunta que diz o seguinte, tem um ouvinte, né, Tony? Ela tem uma dúvida, a dona Carminha, do Alto José Leal, diz o seguinte... ela recebeu uma notificação de uma empresa telefônica dizendo que o seu nome foi negativado. E ela diz que nunca comprou nada nessa empresa. Como ela pode, doutora, entrar com uma ação na justiça contra essa empresa? Ela pode procurar o GAPES para que a senhora possa auxiliá-la nessa demanda? Boa tarde novamente, senhora Carminha, não é isso? Exato. Veja só, senhora Carminha, toda empresa que colocar, qualquer empresa que colocar o seu nome, negativar seu nome, sem você ter qualquer contrato, está cometendo um ato ilícito. E, assim sendo, lógico que a justiça ela vai fazer vai pedir para que seja, vai ordenar a retirada do nome do SPC, do Serasa, dos órgãos, né, de proteção ao crédito, porque não existe esse contrato. Então, é uma fraude, geralmente é fraude, é um ato ilícito, e que a pessoa o consumidor tem que procurar, sim, a justiça para que seja retirado o seu nome do SPC e também receba uma indenização por danos morais, porque foi violado o direito à honra. O nome da pessoa é o nosso maior patrimônio. Então, a partir do momento que a pessoa teve seu nome indevidamente lançado no rol de inadimplentes, né? Geralmente descobre essa situação quando vai fazer uma compra. Então, você vai fazer uma compra perante os vendedores e outras pessoas, você tem ali a negativa porque seu nome está com aquela mácula, né, de mal pagador. Então, isso aí, sendo indevido, por óbvio que a justiça vai, sim, se posicionar e ordenar a retirada do nome, como também determinar uma compensação com a indenização por danos morais. Doutora, a gente sabe que... eu sei que a senhora... desculpe eu até atrapalhar a sua fala, mas eu queria ser mais sucinto na questão, principalmente quando se fala de ter um advogado. Mas, olha, Jota, ter um advogado é para quem tem dinheiro. Como é que eu vou constituir um advogado se eu não tenho dinheiro? Tá certo? Isso é uma dúvida, uma pergunta. Eu, outro dia... fui interpelado, isso mesmo, não é a palavra, né? Aqui, chegou um cara que todo dia vinha atrás de mim, não era, Tony? Todo dia chegava um oficial de justiça aqui me procurando, todo dia chegava um oficial de justiça. Como é que eu estou devendo para ter um oficial de justiça atrás de mim? Eu sei que eu estou devendo, mas não é para tanto. Aí, bom, né, estou sendo sincero. Aí o oficial de justiça chegou aqui e disse, olha, tal, estou procurando o seu fulano de tal, ele trabalha aqui, trabalha. E ele veio aqui diversas vezes. E começou o ruge-ruge aqui no trabalho. Vejam só o que pode fazer, o que pode acontecer se você não tomar uma providência. Então, quando eu corri atrás para procurar saber o que é que tinha acontecido, olha só o que acontece. Eu disse, olha, fala para ele, aqui a nossa secretária, que é Tamires, disse assim, olha, fala para ele que eu vou estar aqui, que ele deixa o telefone dele a hora que ele chegar para ligar para mim. Pode ligar que eu venho.
E eu estou muito ocupado, porque eu não só trabalho aqui dentro, eu trabalho fora, fazendo também trabalho para televisão, que eu trabalho na Nova também. E aí eu estava numa reportagem e o meu telefone tocou e a minha colega disse, olha, ele chegou aqui e está te esperando, eu estou indo para aí. Cheguei aqui, o oficial de justiça estava, e tem tudo a ver com essa história. E aí eu perguntei para ele, olha, o que é que eu estou devendo? Ele falou, não, que você está sendo citado aqui num processo, tal. Eu disse, ordem judicial não se discute, cumpre-se. Então, vamos assinar. Eu assinei, e aí eu procurei saber, porque tem um número que você pode saber do processo, o que é que está acontecendo na tua vida. E quando eu pedi ao doutor Rafael, Toninho, foi doutor Rafael, meu parceiro e amigo também, doutor Rafael Torres, que na hora foi a pessoa que estava aqui próximo da gente, não foi, Toninho? Tinha participado do programa. Eu perguntei ao doutor Rafael disse, mande para mim o número. Não procurei a doutora Vanessa, não foi nem porque não quis, foi um momento mesmo. Porque a senhora sabe que eu gosto de... Todas as minhas coisas eu gosto de fazer com ela, porque essa é uma das melhores. Né? E você tem... Você sabe, você conhece, por isso que você está do seu lado. Agradeço sua delicadeza. O que acontece, viu, doutora? E aí eu descobri o quê? O doutor Rafael descobriu que esse processo não era J. Santos, José Carlos Severino dos Santos, era um homônimo. Uma pessoa que havia feito um curso em São Paulo e que não tinha feito o pagamento, que teria feito um acordo, e desse acordo ele não cumpriu, e aí a empresa teria colocado o nome dele no processo judicial e estava cobrando, e os caras vieram me cobrar aqui. E eu não entendi nada. E aí, doutora, nesse caso, cabe uma indenização, porque eu poderia ter perdido o emprego. O dono, né, Tony? Inclusive, a gente tomou conhecimento aqui que as pessoas ficaram perguntando o que é que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Então ficou um ruge-ruge. Nesse caso, eu, por exemplo, procurei a ONG GAPS e eu não tenho condição de pagar um advogado. Esse serviço seria cobrado a mim e eu teria direito, por exemplo, a uma indenização por danos morais? Sim, com certeza teria direito a uma indenização, porque vai justamente com aquela pergunta da senhora Carminha. Foi uma cobrança indevida de uma fraude, né, que a empresa deveria ter tido cuidado de observar quem realmente era o devedor, se existe homônimo, mas aí tem a assinatura no contrato, tem tudo isso que deve ser observado. Se não observou, cometeu, sim, um ato ilícito e tem a responsabilidade civil, sim, por isso, e que deve indenizá-lo, porque você sofreu constrangimento. Sim, não tem né? dúvida. Porque quando o oficial chegou aqui, então, para todo mundo, passou, sim, aquela imagem de que você tinha cometido algum erro. O que está acontecendo aí e tal, mas ficou assim mesmo, não é, Pois Tony? Ficou, Tony viu aqui, eu falei para ele, só, Tony, eu não sei o que está acontecendo. Toda hora vem um oficial de justiça, então eu não sabia exatamente o que era. Eu poderia realmente até estar devendo aquilo e eu iria arrumar uma forma de tentar organizar a situação. Mas não era nada comigo e eu passei um constrangimento, poderia ter perdido o emprego, inclusive o advogado, ele cita isso na petição que ele faz de indenização, né? E que ele disse, olha, isso aqui é uma causa ganha. É assim mesmo, doutora? Provavelmente é uma causa ganha. A gente não pode dizer com segurança que é uma causa ganha, porque quem vai julgar é o juiz. Né? Não é? Mas, assim, pelo o que você está dizendo, tem todos os indícios de que foi fraude, que você foi vítima de fraude, que a empresa não teve o cuidado necessário, que era de responsabilidade dela ter, e com isso lhe causou, sim, uma mácula em sua imagem. Porque as pessoas que lhe viram recebendo o oficial de justiça puderam pensar mil e uma coisa. Né? Inclusive que você era mal pagador, que você tinha cometido algum crime, enfim. Um crime. Não é? Aí vai da imaginação de cada um, que, de qualquer forma, maculou sua imagem. Sim. Lhe trouxe um aborrecimento que excedeu aquele aborrecimento do cotidiano. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta aqui, voltada ainda para a doutora Vanessa, para falar depois com a nossa psicóloga, a doutora Werlane. Doutora Vanessa, uma mulher, moradora do bairro Mário Bezerra, procurou a ONG GAPS e disse o seguinte: eu não aguento o meu marido. Ele me bate, ele me xinga, ele não quer sair de dentro de casa, eu tenho 2 filhos com ele e a minha vida é um inferno, eu não tenho para onde ir. E ele disse que de dentro de casa não sai e está tornando a minha vida um inferno. Eu tenho certeza que alguém já procurou o Edson lá para falar sobre um assunto como esse. Nesse caso, doutora, a senhora também pode ajudar essa mulher a ter o direito dela garantido? Sim, com certeza. Inclusive, respondendo àquela primeira pergunta sua sobre a questão do GAPS, a gente presta esse serviço, essa assessoria grátis, sim,
através dessa instituição, que é muito séria, competente, não precisa nem a gente falar, porque São já 10 estão há anos, 10 né? anos, justamente. Né? E eu tenho uma honra enorme de estar agora fazendo parte. É realmente muito gratificante poder contribuir, de alguma forma, para uma instituição séria e que vai de encontro, vai ajudar aquelas pessoas menos favorecidas. Então, assim, é uma satisfação muito grande, uma honra, na verdade. E as pessoas podem procurar. Essa senhora, por exemplo, claro, ela tem a gente tem a Lei Maria da Penha, então existe medida cautelar, medida protetiva, a qual ela vai procurar e a gente vai orientar, porque ela vai procurar a delegacia da mulher, vai ser feito tomar o depoimento dela e, com certeza, deferida pela Justiça uma medida protetiva que o agressor, ele sim que tem que sair de casa e, inclusive, manter distância de alguns métodos e todas as outras E medidas. a senhora fará esse acompanhamento? Com certeza. E ela não vai pagar nada por isso? Não. Que maravilha, né? Doutora, fica aí que daqui a pouco tem Sim. mais, viu? Aguenta só um pouquinho. 12h42. Eu estava curioso para conversar com a doutora Werlane, ela que é psicóloga. Doutora, a gente sabe que, em primeiro lugar, é um prazer, mais uma vez, estar recebendo a senhora aqui, uma honra para a gente participar, tê-la para participar aqui do nosso programa, principalmente aqui na companhia dessas pessoas que a gente tem um carinho muito grande e que já conversou outrora, e agora aproveitar para conversar com a senhora. A senhora faz parte hoje de uma das ONGs mais importantes, talvez, do estado de Pernambuco, mais conceituada. É aquilo que eu falei, é o 9,910. Não é porque não tem ninguém perfeito nesse mundo. Sempre existe alguém que... não é? Sempre vai existir. Em todos os lugares do mundo. Mas eu queria que a senhora falasse para a gente um pouco do seu trabalho junto a essa ONG. Por exemplo, nesses casos de pessoas que estão passando esses tumultos psicológicos, não é? Que chegam sem saber o que fazer, que não sabe mais o que fazer, que não aguenta mais, diz assim, vou tirar minha vida porque eu não aguento mais, se vocês não me ajudarem. O que é que a senhora pode fazer por essas pessoas? De que forma a senhora tem feito isso? E quanto é que a senhora tem cobrado para esse tipo de serviço? Mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Chega mais perto desse microfone para a gente ouvir tua voz. Então, o serviço de psicologia na ONG, né, já foi falado aqui, né, sobre toda a participação da ONG na sociedade, né, aqui dentro do município de Vitória, né, durante todos esses 10 anos e por muitos e muitos outros, né. Mas o serviço de psicologia... A senhora se aproxima só mais um pouquinho, por Sim. favor. Porque está dando a microfoniazinha. Pode aproximar bem do microfone aqui, assim, ó, feito a gente tá falando, vai ficar ótimo, vai, eu garanto, vai. Ok. Pronto, agora, vai. Então, o serviço de psicologia, né, na instituição, ele tem a proposta, né, de trazer, né, não só a questão do acolhimento. Então, eu vou na instituição, estou precisando fazer uma escuta, não estou me sentindo bem, não estou me sentindo legal, eu queria uma pessoa para me ouvir, né, e que a gente não encontra isso. Né, hoje em dia, a depressão, a ansiedade, né, hoje em dia a gente... Antes de vir para cá, eu atendi uma pré-adolescente com crise de ansiedade, né, que é uma coisa, infelizmente, muito comum. Né, e a gente pensa que está muito distante da gente. E, na verdade, às vezes, até a gente mesmo tem. Né? E, na instituição, a gente recebe as pessoas, né, as pessoas ou vão marcar de forma presencial, ou ligam para a gente, e a gente faz essa marcação, a gente faz esse primeiro acolhimento, a gente identifica, né, qual é a necessidade daquela pessoa, a gente faz o agendamento para fazer a triagem, né? E aí, dentro desse processo de triagem, onde eu vou estar fazendo a escuta, né, dessas pessoas que procuram um serviço, muitas vezes é a mãe que está levando, né, uma queixa do filho, e aí eu faço essa primeira escuta com a mãe, depois eu faço posteriormente com a criança, né? E aí a gente fecha como é que a gente vai prosseguir daí em diante. Então, quanto é que eu pago para ser atendido por um psicólogo? Né? Porque as pessoas têm medo disso, né? Acha que vai ser cobrado, ou então não é um serviço de qualidade, porque é um serviço que é gratuito. Quanto é que eu pago? É gratuito.
E não é porque é gratuito que a gente deixa de dar o melhor, muito pelo contrário. Então, a gente está lá nessa busca, né, porque a gente entende que o biopsicossocial, né, que a gente não tem que estar só bem com o nosso corpo, mas a gente tem que estar bem com a nossa cabeça, a gente tem que estar bem com o nosso psicológico, o nosso emocional. Então, o serviço de psicologia que é ofertado na instituição, na ONG GAPS, ele é gratuito. Doutora, uma curiosidade, por exemplo, a senhora tem vários colegas, né, que certamente têm os seus consultórios particulares. Eu acredito que a senhora também possa até ter e atender nesses consultórios particulares. E aonde os seus colegas foram formados, a senhora também foi formada, certamente, né? Em alguma universidade brasileira, de estado, não sei, porém, de uma universidade brasileira, e a senhora tem a mesma graduação, a mesma formação que eles têm. E aquilo que o Edson falou é muito importante quando ele diz que a ONG GAPS, há 10 anos, ela presta um serviço de excelência. E eu fiquei impressionado há um ano atrás, quando eu descobri o trabalho que a ONG faz. Eu não sabia o trabalho que ela fazia. E até fui bem claro com ele em uma outra oportunidade que eu tive, de falar desse trabalho que eles fazem e da quantidade de pessoas formadas e que hoje estão ganhando dinheiro e que mudaram a vida, mudaram a realidade através da ONG GAPS. A pessoa, quando chega, por exemplo, lá na ONG, nos dias marcados, acredito, pela senhora, para que elas possam ser atendidas, elas podem ter a certeza de que sairão dali bem atendidas, não é, doutora? Certeza. Com toda certeza, com todo o profissionalismo, com toda a responsabilidade, com o direito de sigilo garantido, né? A gente tem na instituição uma sala reservada para o atendimento de psicologia, né? E o serviço do serviço de psicologia é um serviço que é garantido por lei, né? E que, infelizmente, as pessoas ainda têm receio, né? Principalmente as pessoas da comunidade que acreditam, porque eu sou aqui da comunidade, porque fulaninha me conhece. A gente tem esse tabu. Às vezes, né? até o recepcionista conhece aquela pessoa e ela fica com receio de conversar com a senhora. Exatamente. Mas aí é uma coisa que a gente tem trabalhado, inclusive, em alguns encontros que estamos tendo com toda a população, né, com toda a comunidade, trabalhando sobre isso, né, porque realmente existe essa insegurança, mas o sigilo do serviço de psicologia ele é garantido. O serviço do atendimento social na instituição ele é garantido. Então, quando a pessoa também vai procurar a doutora Vanessa, que tem uma causa, uma situação, que não quer divulgar para as outras pessoas, para que o meu vizinho saiba, o sigilo também ele é garantido. Né? O serviço do serviço social ele é garantido. Então, toda a demanda que vem com essa pessoa para buscar o serviço social que a ONG presta, ela tem o direito, né? É assegurado a ela o sigilo, o cuidado, o respeito, a atenção, o carinho, né? Como a gente trabalha com qualquer pessoa, né, que chegue na instituição. Toninho, deu vontade de fazer uma consulta. Tu sentisse? Eu também, fiquei até mais calmo. 12 horas mais 50 minutos. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Eu vou voltar na sequência para conversar com o Edson Domingos. Inclusive, o Edson, ele é irmão do vereador aqui por Vitória, Santo Antão J. Domingos. E eu quero saber qual é o tipo de ligação que hoje o vereador tem junto à ONG. Eles são irmãos, evidente. Mas qual é o tipo de ligação que o Edson tem com o J. Domingos nessa questão de ONG e vereança?